manhã e a gente está muito convicto que vai ser agora à noite. Deus continue te abençoando muito, de coração mesmo. E eu quero que você se prepare agora para receber a palavra de Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nós precisamos da Tua palavra, precisamos, Senhor Deus, de sermos alimentados pelo Teu Espírito. E Senhor, como aconteceu ontem à noite, como aconteceu agora pela manhã, que aconteça, Senhor Deus, nesta noite. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do Teu servo, pastor Estevão, pela sua igreja pujante lá, a primeira de João Pessoa, pela grande liderança que ele tem exercido no Brasil Batista Evangélico, alguns avanços significativos que a Ordem dos Pastores do Brasil tem feito, debaixo da presidência do Teu servo. E agora, Senhor Deus, nós clamamos mais uma vez que o Teu Espírito esteja aqui neste lugar, falando a todos nós. Usa-o em nome de Jesus, oramos. Amém, Pai. Obrigado, pastor. Irmãos, mais uma vez, olha que susto. Fala mais uma vez, graça e paz para todos. Graça e paz para todos. Eu quero te fazer uma coisa inversa. Aliás, eu nunca fiz isso na minha vida. Primeira vez, eu estava ali sentado e senti do Senhor Deus uma inquietação para se fazer. Antes de pregar, orar por algumas famílias. Geralmente nós pastores pregamos no final da mensagem. Possa ser que algumas pessoas entendam isso como um momento de quebrantamento emocional, até de fragilidade. Sempre é bom orar após mensagens. Sempre é bom orar o tempo todo. Mas eu não sei porque Deus me inquietou ali para que eu orasse antes da mensagem. Eu não sei por quantos casais ou quantos pais ou filhos, eu não sei. Mas estamos encerrando hoje, desde ontem, nessa igreja, uma conferência para a família. Eu queria fazer um convite aqui. Qualquer casal que está aqui, que sentir necessidade de que haja uma oração pelo seu casamento, pelo seu sonho de vida a dois, pelas lutas que passa em casa. Qualquer pai que está aqui, deseja que a gente ore por seus filhos, quem sabe um filho só, uma filha só. Qualquer avô como eu, que está aqui, quer que ore por seus netos ou seu neto. Hoje eu vi um testemunho lindo de uma irmã, não preciso dizer quem é para não expor, mas ela disse: pastor Estevão, por anos, acho que 7 anos, orou para que Deus libertasse o seu neto das drogas, e sendo Deus assim fez, porque há poder na oração. Se a gente não crer nisso, fazer o que na igreja? Se nós não cremos em Deus, por que nos encontramos aqui? Se a gente não busca Deus, vamos buscar quem? Às vezes a gente fica meio inibido ou meio inibida. Isso é necessário. Casa de Deus, aqui somos família, somos irmãos em Cristo. Então o que eu vou pedir é o seguinte a vocês: se você quer, eu vou orar com o pastor Paulo, vou também chamá-lo aqui à frente. Vem cá, pastor Paulo, aqui à frente. E qualquer casal orar pelo seu casamento, ou pais trazendo os filhos em oração, ou mães, ou filhos também orar pelos seus pais. Vem aqui à frente agora, por favor, em nome de Jesus. Faça isso agora, para a gente orar. Pode se levantar e vir até aqui, queremos orar, por favor. Eu sei que virão muitas pessoas, não se livre, venha, pode vir, orar. Não quer dizer que você tem problemas, quer dizer que você está buscando a bênção de Deus na sua vida conjugal. É diferente isso. Vai se aproximando. Muito bem. Vem um pouquinho mais para cá, para caber todo mundo. Isso. E tem muita gente aqui atrás. Isso, vem para cá. Olha que coisa maravilhosa. Pode afastar um pouquinho. Isso. Pode vir bem para frente, vem aqui, querida, por favor. Isso, querida. Estou com saudade, viu? Olha, eu creio muito em gestos simbólicos. Eles não têm poder místico, mas eles têm poder de comunicação, de nos conectar com aquilo que nós pedimos do sagrado. Por exemplo, para dizer que eu amo minha esposa, eu não tenho que usar uma aliança, mas ao usar, eu estou dizendo a todos que eu amo. Então a aliança é um símbolo do amor e da força desse amor.
Então eu vou pedir ao pastor Paulo, que são suas ovelhas, pastor Paulo, que você impõe as mãos comigo sobre elas, estenda a mão sobre elas, que vocês todos baixem a cabeça, por favor. Feche os olhos. Pai amado, Senhor, essa igreja se dispõe a ser, aqui nessa grande cidade, um lugar de bênção para famílias, para nossas famílias e as famílias de quem aqui se aproximar. Que família, ó Pai, tem tudo a ver com o teu projeto para um mundo melhor. Aqui, Pai, estão casais, o Senhor sabe, e só o Senhor sabe as lutas de cada um, pais, mães, filhos. Tu sabes, Senhor, nossas inquietações, nossas limitações, nossas angústias, nossos desejos. Que eu peço, Pai, que Tu faças por eles o que eu não posso fazer, né, pastor Paulo? É tocar o coração, é visitar a casa, é abençoar a vida. E o útero da nossa vida é o nosso lar, nossa família. E úteros saudáveis geram filhos saudáveis. Então, Pai, abençoa, Deus, cada família, cada lar. Traz paz, cura, esperança, alegria, reconstrução, reconciliação, amor, sonhos e esperança, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Vou pedir que vocês, antes de se sentarem, cada um de vocês também abençoe essa frase: Deus vai te abençoar. Abençoe quem está perto de você, diga isso. Cadê? Pode ir sentando, por favor. Pode abrir toda a tela, por favor, querido. Vou pedir que a projeção bote toda a tela. Isso, obrigado. Obrigado. Meus irmãos, eu tenho muitos defeitos, e como os tenho, e um dos mais graves é esse: eu não consigo falar tudo que eu quero pregando em menos de 1 hora. Você sabe, na minha igreja, um grupo de adolescentes que, quando eu viajo, ficam felizes. Diz: quem vai pregar hoje? Pastor fulano. Pastor Estevão viajou, graças a Deus. Vem todo mundo para o culto, porque o pastor que me substitui, pastor deles, prega geralmente meia hora. Aí eles ficam felizes demais. Quando eu venho, um castigo para eles. Mas, meus irmãos, por isso que eu quero dispensar mais palavras, para não perder tempo, mas só registrar minha profunda gratidão ao pastor Paulo, sua querida e linda esposa, casal nota 10, Jaqueline, a essa amada igreja, como nos acolheu a minha Neide, e aos irmãos, enfim, dizer a vocês: estamos juntos em oração, estamos juntos em esperança, e que nós cremos muito, mas muito mesmo, no que Deus vai fazer na vida desse casal, dessa amada igreja, para a glória de Jesus. Muito obrigado por tudo, Paulo. Deus abençoe, filho, mas Deus abençoe mesmo. Agora, eu vivo da minha igreja, eu vivo do que a igreja me sustenta, e ela o faz com muita dignidade. Por isso que não preciso de âncoras fora. E além do mais, minha esposa trabalha, e isso ajuda muito na construção dos nossos sonhos materiais, como pais, também agora como avós. Antes que eu esqueça, eu quero também essa minha gratidão muito grande ao irmão Nilson, meu motorista particular nesses dias. Fique em pé, Nilson. Nilson, eu nunca pensei que eu fosse fique em pé, rapaz. Não senta agora não, eu vou dar o comando. Tanta honra, viu? Pastor Paulo me agraciou e lhe penitenciou com essa missão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua pontualidade, viu? E eu estou assim suspeitando que você vai a João Pessoa e vai voltar casado de João Pessoa. Eu estou suspeitando, viu? Então, relaxe o coração, se prepare. Pode sentar em nome de Jesus. Muito obrigado pelo seu carinho, Vanessa, toda verdade. Irmãos, escuta uma coisa. Então, desde ontem eu trouxe material, nós nem lembramos disso. Hoje de manhã a gente até lembrou, mas também nem falou nisso.
que ele é dispensável em termos de qualquer outra motivação. Mas alguns casais me perguntaram, e às vezes, por exemplo, você tem um amigo médico, um amigo engenheiro, um amigo empresário, um amigo comerciante, um parente, um cunhado, um amigo do seu trabalho, seja aquele que você faz, que tem dificuldade de vir à igreja, mas que vive dramas em casa. E quanto mais, parece-me, de classe média alta, mais dramas vive dentro de casa. Então, onde eu viajo, eu produzo mensagens para abençoar famílias. Então eu trouxe uma série de 4 que estão lá fora desde ontem, mas somente hoje estamos expondo. Elas falam sobre a família, uma sobre o sacerdócio do homem, uma mensagem muito rara nessa área em nosso tempo. Outra sobre um pouco do que eu preguei hoje de manhã, vou pregar hoje à noite, os pilares do casamento, como vimos hoje de manhã, e também sobre a dor de viver na mesa conjugal da família, dramas como luto, rejeição, traições e outros casos amargos. Queria chamar o pastor Paulo Eduardo aqui à frente. Vem cá, Paulo. Vou lhe dar de presente a minha série de mensagens. Só lhe peço uma coisa, que você escute, melhore para depois pregar, tá certo? Dê o seu toque pessoal e vou me sentir honrado se você melhorar, porque eu sei que você fará isso. É um presente. Obrigado pela sua confiança. Nada numa igreja eu divulgo sem presentear o pastor da igreja aquilo que eu trago. E após o culto, o pastor Paulo lhes orientará sobre isso na frente. Eu queria sua atenção, que eu quero começar a minha reflexão contando uma história, um misto de parábola, de fábula, mas que traduz verdades da nossa vida. E quando a gente escuta verdades que tem a ver com a gente, pouco importa se quem escreveu, se aquele fato foi ou não real. É real porque tem a ver com a gente, é real porque tem a ver com a minha vida. Eu queria só a sua paciência para comigo acompanhar. E quem me contou essa história, aliás, quando eu a li, assim foi o cenário. Uma família de classe média alta, um fazendeiro rico, no interior de Minas, nosso grande estado de Minas. Essa família tinha apenas um filhinho, uma filhinha de seus 7, 8 anos de idade. Imagina o amor dos pais para essa criança. E a criança tinha de estimação um cãozinho em casa. E aqui algumas pessoas sabem que entre crianças e animais de estimação nasce uma relação de afeto muito específica, muito singular, quase humana, que no imaginário da criança, o cãozinho é mais do que um cãozinho, é objeto do seu afeto, do seu profundo afeto. E nasceu então entre a criança e seu cãozinho uma liturgia, ritos de afeto. Todo mundo que se ama, que mora junto há anos ou há meses, constrói ritos de afeto, são liturgias do amor, e que só esses ritos alimentam o amor, alimentam a afetividade nossa. Por exemplo, vamos pensar no mundo familiar. Como faz falta acordar e não ouvir de quem você ama: bom dia, Deus te abençoe, cadê o beijo, me dê um abraço, venha cá, coloca a cabeça aqui. Como eu sinto saudades do meu tempo de adolescente, jovem solteiro, acordar na minha casa, como eu disse ontem, né? Família pobre, meu pai era carteiro, eram 8 filhos, vocês imaginem. Mas uma coisa faz falta, aquela fila de filhos, dizendo assim, coisa bem do Nordeste, que é muito precioso: a bênção, pai, a bênção, mãe. Você ouvir: Deus abençoe, filho. Isso faz falta em cidade grande, que a bênção do pai proclamada, ela é poderosa na construção do mundo espiritual dos filhos no futuro. E quando a gente acordava e não dava a bênção, ele nos cobrava. Essa liturgia do afeto tem tudo a ver com como é nutrida a nossa alma no dia a dia da família. Que esposa aqui se sente bem, por exemplo, se o marido não lhe der de manhã um bom dia, um sorriso, e lhe abençoar, depois também lhe der um beijo, um cheiro, um abraço? Sair de casa sem isso é ferir a esposa, é sangrar a alma dela. Ela vai dizer: vem cá, que é isso? Vai embora sem me dar um abraço, sem dizer que me ama, um beijo?
E o pior, pasmem, há homens que se não forem cobrados, saem sem fazer isso. Ligam o carro, mas desligam o coração. Isso faz muito mal a quem vive perto deles. Há filhos que clamam: pai, me abraça, me bota no colo. Por isso que nossos pais, às vezes, por não termos feito isso com os filhos, os netos são mais bem tratados. Como eu disse ontem à noite, eu e nele temos um neto, chama-se Daniel. O neto é uma coisa muito linda. E a partir de um amigo meu, pastor, que tem ideias sobre neto, ele delirava, eu construí uma definição de neto, pelo menos para mim serve. Tem a ver com gastronomia, tem a ver com alimentação, mas da alma, do espírito. Então olha o que é que eu penso de neto. Que neto? Neto é a sobremesa da vida. Nada é melhor do que um neto. E a gente não consegue viajar sem primeiro ver o neto. Passar por lá, dar um beijo, já faz bem demais. Então essa criancinha em seu canzinho tinha esse rito. Qual era o rito? Ela vinha da aula todo dia, jogava na grama da casa, uma casa grande, com um jardim grande, muitas janelas, casa de primeiro andar. Jogava assim a mochila da escola, o cãozinho vinha, os dois se enrolavam na grama, beijo, abraço, brincadeira, cócegas, essas coisas próprias de animal de estimação. Todo dia. O seu quarto tinha uma janela que dava para o portão, e dessa janela a cena era vista. Um dia ela sai da aula, da classe, e vê na rua um movimento estranho, carro demais para o cotidiano. O que é isso? Quanto mais chegar na sua casa, mais carros havia. O que está acontecendo? É festa. Ela apavorou-se dos seus 8 aninhos. Chega em casa, descobre que na sua casa um movimento estranho. Antes de chegar aos pais, os pais chegam até ela. Que os pais têm que entender que na vida, o primeiro passo é dos pais, não dos filhos. O pai é a iniciativa, o pai é o impulso, a mãe é o instinto materno. Isso é fundamental na vida. Eles correm. O que é que houve, pai? O pai toma no braço, leva para um cantinho e diz: filha, houve uma tragédia, filha. O que foi, pai? Um das empregadas deixou o portão aberto, seu cãozinho fugiu, passou um carro em velocidade, infelizmente pegou, atropelou e matou. Matou, filho. A gente está aqui para dizer isso. Todo mundo está aqui para ser solidário a você, a sua dor, porque sabia do quanto você o amava. Na história que eu li, essa criancinha trancou-se no seu quarto, e no mundo da criança, deixou de ir para a aula, um dia, 2, 3, esqueceu o mundo, os pais, fechou a porta. Todo dia, no horário da volta à escola, ela ia para a janela do seu quarto, para aquele portão, e esperar o cãozinho voltar. Dizia a si mesma: ele vai voltar, ele me ama. Claro que animais não voltam, quem morre não volta, imagina animais. Mas ela acreditava nisso. Até que um dia, vendo a sofrer na ilusão e na dor do seu luto infantil, o pai invadiu o quarto, quase que arrombou a porta, tomou nos braços e disse: filha, por favor, escuta que coisa linda, gente. Papai não suporta mais ver você todo dia nessa janela olhando para quem não vai voltar. É uma janela de tristeza, filha, de dor. E papai lhe pede algo: por favor, muda de janela. Em algum lugar dessa casa nasceu uma flor, tem um passarinho cantando, tem vida. Muda de janela, vem para cá com o papai. Essa janela, filha, lhe faz sofrer e faz a gente sofrer mais ainda. Ela é sombria, ela é saudosa, ela é sofrimento. Quando eu li essa história, eu gosto muito de ler, sobretudo ler parábolas, fábulas. Isso enriquece nossa fantasia, nosso mundo. Eu comecei a imaginar, porventura, a nossa vida em família, nosso casamento, nossa vida como marido, mulher, pais e filhos, filhos e pais, não pode ser comparada com uma casa de muitas janelas, apontada para um portão ou vários portões. E não é verdade que muitas vezes nós nos debruçamos sobre algumas janelas e nelas nos fixamos, e olhamos o casamento, olhamos a família, olhamos a vida, olhamos os pais, olhamos o cônjuge, olhamos os filhos pela ótica de uma janela só. E às vezes o que nós vemos
são mesmices pesadas, são dores revividas, paisagens sombrias que tornam a casa, a família, um lugar difícil de se viver. Eu não sei se pela minha paixão por família, esse é o eixo de todo o meu ministério, toda a minha vida. Então eu construí essa reflexão de hoje à noite, que tem para mim o nome de restaurando ou abrindo novas janelas. E eu queria, havendo tempo, lhe pedir comigo acompanhar pelo menos 5 janelas, que seria bom se a gente pudesse fechar no casamento, na vida 2. Em Apocalipse 21:5, Jesus diz assim: eis que eu, Jesus, faço novas todas as coisas. Não vocês, não sua inteligência, não seus cursos, suas técnicas. Isso é bom enquanto instrumento a meu serviço, mas eu, Jesus, eu posso fazer tudo novo, inclusive dentro de casa. E meus irmãos, o que eu vou pregar aqui são histórias de milagres, que em 35 anos eu vi na minha vida, na minha igreja, em lugares por onde tenho andado. Por favor, se porventura alguma coisa parecer com a sua vida, apenas ore a Deus. Eu não lhe conheço, não pensei sobre isso, mas quem sabe Deus me mandou falar, para poder Deus mesmo falar ao seu coração. Primeira janela que devemos abrir, acompanhe comigo, no casamento, na família, fechar, aliás, janela do ressentimento. Olha o que diz o versículo: as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O que é o ressentimento? O prefixo re significa algo do passado, algo de novo, algo que se repete na gente. É um sentimento vivido outra vez, outras vezes. Isso é ressentimento. É a morada da mágoa, a morada da amargura, a morada de um passado que nos fez sofrer, de cuja dor nós não nos libertamos, que a memória ainda é viva em nós. É impossível. Você pode ser o que for, pode ser evangélico, pode ser religioso, pode ser intelectual, pode ter dinheiro, pode ser, sabe, se achar o sábio na vida, pode ser pastor, pode ser diácono, só porque você é gente e vive em família. Escute, é impossível viver em casa feliz, de forma saudável, olhando o casamento, olhando a família pela janela do ressentimento, porque aquela dor nos fere outra vez, outras vezes. Por que fui casar com você? Já ouvi isso alguma vez? Onde eu estava que não ouvi minha mãe? Por que não ouvi meu pai? Bem que me disseram, porque nasci nessa casa. Por que você fez isso comigo? Porque me traiu um dia, que me enganou, que me feriu. Pensa que eu vou esquecer. E às vezes diz assim: eu me converti, eu sou crente, sou evangélico, evangélica, sabe, eu até perdoei. Olha que coisa irônica, mas enquanto eu viver, nunca vou tirar isso do meu coração. Por que fez isso comigo? Ah, meus irmãos queridos, nem a ética, nem o tempo, nem a memória me permitiriam contar aqui histórias reais, no gabinete pastoral, na clínica de terapia de família, que você vê essas cenas. Literalmente: pai, por que fez isso comigo, pai? Filho, por que fez isso com seu pai? Mulher, marido, ouça a voz de Deus na sua casa: eis que eu, Jesus, que casei vocês, que uni vocês, tenho o poder de fazer novas todas as coisas. Porque as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E família é lugar de esperança e vida. Família é lugar de sonhos, de um olhar para o amanhã e não ficarmos prostrados numa janela chamada ressentimento, onde somente a dor nos leva a imagens sombrias de um passado que não temos mais que vivê-lo, nem lembrar, nem senti-lo. Por quê? Deixa eu contar uma coisa a vocês. Quando eu casei com Neide, aí eu posso falar que sempre que eu falar uma coisa ruim, nossa experiência, eu não tenho nenhuma dificuldade, irmãos, nenhuma, de assumir pregações, fraquezas minhas. Antes, pelo contrário, eu acho que a nossa humanidade é o local que revela para a gente o poder da graça de Deus na gente.
Não sou super-homem, não sou extraterrestre, sou um homem, um ser humano. Eu era muito pobre, como eu disse a vocês, e meio de classe média alta. Seus pais comerciantes. Ela tinha carro quando me conheceu. Tinha serviço de quarto em casa. Tinha babá. Tinha café na cama. O pai podia pagar cultura inglesa, escola de natação, colégio particular. Imagine você, 18 anos para casar comigo, nem ainda fez 18 anos. Eu não tinha nada, era um seminarista, casei. Aliás, eu tinha um patrimônio muito rico, tinha uma bicicleta. Só isso, nem carro, uma bicicleta. Meu pai me deu. Aí eu casei com Neide. Tirei ela de Natal, fui para Recife, num apartamento, tamanho de nada. Como a gente diz numa gíria bem que se fez, do tamanho de um espirro. Quarto, o banheiro e a sala eram juntos. Vocês terem ideia, olha com a menina de classe média. Ela teve de sabor. Na época, hoje a gente conta com alegria de ver chegar no Seminário Batista no Recife uma carroça com um burro e a mudança em cima dessa carroça. Eu tive a petulância de sair, eu só podia fazer isso, comprar para a nossa casa móveis numa feira de móveis usados na esquina do Recife. Eu só podia comprar aquilo, uma mesa e 4 cadeiras. Escute, depois eu fiquei com muita culpa de mim mesmo. E um dia, ouvi-la chorando no casamento, saudade de tantas coisas, aquela dor me feria. E eu comecei a me sentir culpado disso, e fui permitindo, sabe, que isso dominasse o nosso casamento. Até que ela disse: não, Estevão, se liberte disso. Eu sinto saudade de outras coisas, mas eu lhe amo, e a gente sofre junto, a gente chora junto, mas vamos deixar que essa culpa nos domine. Que Deus foi nos abençoando aos poucos, a que cheguemos a uma vida estável como temos hoje. Sabe Deus como? Mas todos nós temos histórias assim para contar. Sabe por quê? Escute-me. Casamento é relação muito próxima. É gente que mora junto há anos, que dorme juntos, que acorda junto, que toma banho juntos, que vai para a mesa junto, pelo menos se espera. Pais e filhos juntos. E tudo que é muito próximo tem risco de atrito. E quando o atrito é intenso, tem riscos de sangramento. E quando é sangramento, porque a ferida pode surgir. Essa ferida é a dor do passado. Eu lhe peço em nome de Jesus, pense no novo, pense numa família abençoada. Feche a janela chamada passado, ressentimento, mágoa, amargura. Perdoe quem lhe feriu, perdoe seus filhos, sua filha, seus pais, seu cônjuge, sua esposa. Abra outra janela chamada perdão e diga a si mesmo, minha vida vai ser diferente, porque eu vou olhar para o futuro com esperança e dizer: o meu Deus é o Deus que abençoa o meu amanhã, porque eu, Jesus, faço novas todas as coisas. Mas por favor, feche essa janela. Se eu fosse aquele pai, você fosse uma criança de braço, eu soubesse que essa dor permeia o seu coração, eu diria: senta aqui, filho, meu colo, mude de janela, que ressentimento não leva você a lugar nenhum. Vamos fazer um pequeno teste para eu adiantar. Você conhece, eu desafio, mas quem sabe, o mundo é mundo, alguém ressentido, amargurado, magoado, ferido, que vive perto de você, que vale a pena imitar, vale a pena viver assim? Você conhece alguém assim que gera uma vida saudável, uma mente saudável? Não, nem igreja, nem família, porque você tem que se libertar e ver em casa novas paisagens. Eis que eu faço novas todas as coisas, em nome de Jesus. Uma segunda janela, por favor, acompanhe comigo, que a gente tem que fechar dentro de casa, por favor, é do pessimismo. Há um versículo bíblico que comanda essa janela, que tem que permear nossa vida. O que é pessimismo? Pessimismo não é algo espiritual a priori, mas tem a ver com a nossa espiritualidade. Pessimismo é uma marca da personalidade de alguém. É aquele tipo de pessoa que tudo que vê, tudo que sente, tudo que experimenta, sempre é de cunho negativo. Não dá para acreditar em você, não dá para a gente vencer na vida. Nós somos fracos, nós somos pobres,
não tem mais jeito para a gente. Nossa filha está perdida, nosso filho é irreversível, nosso neto é caso perdido. Imagine, nosso amor acabou, esquece, cai na real, não dá mais. Na minha igreja há um ministério chamado EMA, Encontro Matrimonial. Eu tenho um desejo grande de levar o pastor Paulo lá com sua esposa, para eles conhecerem, implantar aqui em São Paulo. Já implantei em Brasília, já implantei na América do Norte, já implantei no Brasil em várias capitais. Levo 40 casais para um hotel. De forma terapêutica, a gente vai viver os dramas, desafios da vida 2. Escute, nesse EMA há um testemunho, e só pode conhecer o casal quem fizer o EMA, mas a história eu posso contar, em que a mulher traiu o marido, e lhe confessou. Nas suas viagens eu conheci uma pessoa, nas suas viagens você me deixava carente, a minha carência me fez fraca, não justifica, mas me envolvi, e confessou. E agora, disse ela, estou aqui, pode me despedir, pode me dispensar, não sou digna de estar do seu lado. Aí ele foi conversar com os pais. Ele é um rapaz crente da minha igreja. O que vocês acham? A mãe ferida disse assim: olha, nem conversar, fora, rápido. O pai foi tomado por Deus e disse: filho, senta aqui. Quem disse, filho, que não há mais chance? Filho, você se lembra quando seu pai era alcoólatra? Seu pai era permissivo, seu pai era promíscuo, seu pai traiu sua mãe várias vezes, vocês sabem disso. E sua mãe era evangélica, e por alguma razão sua mãe começou a acreditar que um dia Deus mudaria seu pai. E um dia eu vi sua mãe assim para mim: você é difícil, você é quase perdido, mas o meu Deus é o Deus que trabalha nesse quase. E porque ela creu nisso, eu vim para a igreja. Porque ela me deu uma chance, eu me converti. E porque ela fez isso, filho, há 20 anos que eu sirvo a Deus. Então, filho, não diga assim, nunca tem mais jeito. Aí o pai deu uma lição para o filho: filho, família, casamento, lar, onde Deus habita, há sempre uma possibilidade de renovo, de perdão, de algo acontecer. Pense nisso. E não jogue seu casamento no lixo só porque sua esposa pecou. Onde tem pecado cabe a graça. Onde cabe a graça é porque Deus é muito grande. Sabe uma coisa que aconteceu? Ele perdoou sua esposa. Vieram para a igreja, vieram de Brasília. Na igreja se envolveram com esse ministério. E em um grupo fechado, ela conta essa história. Ela diz assim: eu só estou aqui falando para vocês porque esse homem acreditou em mim, em nosso casamento. Quantos maridos têm sonhos e a mulher destrói logo no início, aborta? Você é velho, você é incapaz, já tentou várias vezes, eu já lhe conheço. Quantas mulheres têm sonhos e o marido aborta no primeiro falar? Mulher minha não faz, mulher minha não estuda, mulher minha fica em casa, mulher minha não precisa disso. Quantos filhos têm sonhos e os pais são culpados de abortá-los? Filho, você não tem jeito, você é caso perdido. Meu Deus, quem seríamos nós, onde estaríamos, não fosse o amor de Deus a nosso favor? Quando um dia você chegou nessa igreja ou qualquer outra igreja, depois aqui chegou, você disse: Deus, eu sou pecador, Deus, eu sou fraco, eu sou terrível, mas Senhor, eu quero te amar, Senhor, eu me arrependo. E Deus creu nisso, estendeu a mão, e aqui está você, lavado pelo sangue de Jesus. Por isso, na família, fecha a janela. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ore por seu filho, ore por sua filha, ore pelo seu cônjuge. Não é só isso, situações difíceis, enfermidades, crises financeiras, profissionais, fantasticamente juntos. Um amigo nosso, um casal da nossa igreja, inclusive ele diácono, tinha uma pequena empresa simples de consertar televisão e som, computador, e uma pessoa invejosa, maligna. Por isso você deve ter todo cuidado com quem coloca na sua casa, na sua intimidade, na sua vida. Provocou um incêndio maldoso para destruir os sonhos daquele casal. Eu estava viajando quando ela me ligou: pastor, tudo virou cinzas.
Tudo o que, minha irmã? A loja pegou fogo, tocaram fogo, pastor, tudo virou cinzas, e cinzas se perdem no vento. Eu disse: tudo não, porque você tem Deus, você tem um esposo, vocês têm sonhos, vocês têm Deus, têm filhos, tudo crê em Deus, e Deus recompõe das cinzas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí vim para João Pessoa orar com eles. A igreja fez uma campanha, falamos para a igreja levantar dinheiro que perderam, devendo a pessoas que colocaram no serviço. A igreja chegou junto. Que igreja que ama sempre chega junto, que ama sempre estar junto, qualquer situação. Hoje eles melhoraram, ampliaram. E sabe uma coisa? Quando o marido estava assim, um caos, disse: filho, eu estou com 45 anos, não aguento mais, não tenho mais tempo, não tenho mais forças. Ela disse: olha para mim, eu acredito em você, e acredito no nosso amor, e no Deus que nos uniu. Conta comigo, nós vamos recomeçar, e Deus vai nos abençoar. Agora olhe para mim e veja que com o som gostoso na sua casa. Imagine você, esposa, ouvindo hoje a sua esposa: filho, não se entregue, não se abata, eu acredito em você e em nosso amor, e Deus vai nos abençoar. Que revolução! Imagina o contrário. Agora você conversa com seus filhos: filho, papai está triste, mas papai acredita em você, você é amado por seu pai e por sua mãe, a gente crê no nosso Deus, e Deus vai nos abençoar. Isso é vida do filho. Mas nunca diga assim: não tem mais jeito, acabou, cinzas. Mas diga assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou fazer um pedido agora para todos os pais aqui presentes, e mães aqui presentes, e maridos e esposas aqui presentes. Por favor, olhem para mim, pais, maridos, esposas, por favor, pais e irmãs, é claro. Levanta a mão direita comigo, pode ser esquerda, eu mesmo sou canhoto. Levanta aqui, levanta a mão mesmo, fecha aqui em cima comigo, aqui, olha, fecha assim, como um gesto de guerreiro. Diga assim comigo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Diga: minha casa será um lugar de vitória. Você crê nisso? Aplauda o Senhor agora, em nome de Jesus, com fé e vida. Mas feche essa janela, que ela não leva a lugar nenhum. Terceira janela das 5, por favor. Janela muito terrível na vida 2, do medo. Olha o que diz a palavra de Deus sobre o medo, sobre vencer esse medo. Sabe por quê, irmãos? O medo, e aqui há psicólogos melhores do que eu, bem melhores, sabe o que eu vou dizer? O medo tem o poder de travar a nossa vida. O medo limita a gente, acorrenta a gente, amordaça a gente, apavora a gente, e o pior de tudo, o medo nos faz viver a soma de fantasmas e não de realidades. Qual os medos comuns na família? O medo de perdoar. Pastor, e se ele cair de novo? Pastor, e se ele me perdoar novamente, ou me trair novamente, vou fazer o quê? Eu tenho medo de sofrer. E você vai com o pastor: irmã, perdoe, volta para casa, recomeçar. Eu tenho medo. Por quê? Medo de amar, de se decepcionar, de não se entregar, com medo da própria vulnerabilidade. Eu me conheço, eu sei que eu sou vulnerável, eu sei que eu vou o dia inteiro, eu tenho medo de sofrer, então me deixe sozinha ou sozinho. E às vezes, quando há uma ruptura, um divórcio, um luto, uma separação, uma traição, algo assim trágico, o medo invade a nossa casa, essa janela terrível do medo, e diz a nossa própria alma: se aquiete, fica aí, você não tem mais jeito, a vida parou para você, se conforme ao destino, Deus quer assim, não, e não, e não, e não. Vocês ouviram ontem, eu não vou recontar, que eu perdi 12 irmãos, e não foi ao mesmo tempo, foi situações muito iguais, até apavorantes, tudo no domingo. Meu segundo irmão é um irmão muito bonito, o Esaú. Ele tinha 22 anos, e o que meus pais sentiram a morte do primeiro, deslocaram para Esaú o amor que ainda sobrava, que excedia. Então Esaú foi criado quase, super amado. E no domingo à tarde veio um acidente de carro e tragou a vida de meu irmão Esaú. Minha mãe ficou com medo de viver. O medo de viver é uma coisa perigosa,
porque é o espaço que abre uma brecha para o diabo entrar em nossa psique e falar: se mate, é melhor morrer, Deus não lhe ama, a vida acabou, não valeu a pena ser mãe, ser esposa, ser casada, ser casado. Você vai acreditar, o diabo vai falando, você vai se entrando, olha, e o medo gera o pavor. O pavor é um dos caminhos para a depressão. Você se isola, se deprime, depois começa a conviver com a sombra da própria morte. A minha mãe ficou assim. Primeiro, uma doença, diabetes, ela somatizou a dor de perder um filho. Depois ficou com medo de ser mãe outra vez, de perder outros. Ela diz assim a si mesma: não vou perder Estevão, não vou perder Eli, não vou saber perder minhas filhas, eu prefiro que Deus me leve, eu não quero mais viver. E negou-se a si mesma, e negou o direito de viver para si mesma. Que já era terrível. Então ela abria o quarto, não via mais a família, abria a porta, não via mais seu próprio marido, medo de amar, de ser tocada. Eu não quero mais ninguém, porque se vocês morrerem, eu não vou suportar, deixa eu morrer primeiro. Até que Deus mandou alguém em nossa casa, como aquele pai, pegou minha mãe pelo colo, não o colo físico, mas o colo emocional, disse assim: minha irmã, a senhora é serva de Deus, a senhora é esposa, é crente, tem 2 filhos pastores, a senhora tem apenas 50 anos de idade, não se entregue à morte, não tenha medo de viver. Eu sei que é dor, mas Deus sabe de tudo. Não morra com os que morreram, viva pelos que ficaram. Suas 4 filhas, seus 2 filhos, seu marido, levante-se, tome a cama e ande, mas viva. Ela disse: e se eu novamente perder o filho? Aí aquela voz disse assim: não pergunte para si mesma respostas que só Deus tem para dar, mas pergunte a Deus: o que posso fazer para seguir vivendo apesar do luto? Como viver apesar do que houve, daquela traição, daquela negação, daquela dor, daquela enfermidade, daquela amputação, daquele filho que saiu de casa, daquela vergonha que me fez passar, daquela crise, mas que aquilo passou. Como viver agora? Confiando em Deus. O amor joga fora o temor. Foi a vida: mãe, se levante e olhe bem para mim. Deus nos usou, nós damos 5 filhos que ficaram, aliás os 6, para dizer: mãe, não morra com quem morreu, viva pelos que ficaram. Então não morra, meu irmão, minha irmã, porque houve em casa uma tragédia, porque houve em casa uma dificuldade. Não morra porque houve uma decepção, não morra porque houve uma traição, não morra porque houve uma doença. Viva pelo Senhor, porque Deus tem propósito na sua vida ainda, em nome de Jesus. Mas feche na sua vida essa janela do medo. Não tenha medo de recomeçar, de amar novamente, de perdoar, de me dar a mão, me dar um abraço: venha para cá, venha para casa, arruma a casa, vem para a mesa, vem para o quarto, vamos tentar outra vez. Por que não? Que o medo cria fantasmas. Fantasmas não são reais. Você fica escravo do que não existe e se apavora com sombras que Deus não colocou na sua vida. Deus nos ama, nos quer fazer felizes, apesar das lutas que nós passamos na vida. Eu, na sua vida, eu oro para que Deus lhe dê essa vitória. Por favor, eu queria prosseguir mais uma janela, por favor, antes de eu terminar. Essa janela chamada murmuração, eu fico tranquilo porque vocês nunca ouviram falar na vida conjugal. Eu fico tranquilo porque ninguém aqui jamais ouviu falar de em casa alguém que murmura, que lamenta, que reclama o tempo todo. Sabe que a minha alegria que eu tenho aqui é que nenhum marido aqui e nenhuma esposa aqui que me escuta já teve algum dia a tristeza de conviver em casa com alguém assim. Mas olhe para mim, queridos, eu lhes confesso, eu deixaria de ser pastor mesmo, porque eu saberia viver de forma diferente, tenho outros cursos, poderia fazer outras coisas, e modéstia à parte, eu sei que Deus iria me abençoar, deixaria o ministério. Não queria, mas deixaria, porque deixaria meu casamento, não queria, mas deixaria, não suportaria, e eu não podia ser pastor deixando meu casamento, se eu tivesse a tristeza e o castigo de viver com uma mulher que reclamasse todos os dias perto de mim.
35 anos de casado, você imagina 35 anos de lamúria, não tem quem suporte. É um inferno dentro de casa. Vou pensar numa cena aqui bem absurda. Ela é tão absurda, surreal, que você vai apenas rir e saber que isso nunca vai acontecer com você. Imagina um homem como eu. Depois eu vou também colocar as mulheres nisso. Tenham calma. Homem como eu, como você. Homem cheio de vida, cheio de sonhos, que ama o Senhor, ama a igreja, ama o pastor, ama o ministério, ama o trabalho. Quando ele vai para o escritório, vai para o consultório, vai para a vida, vai para a fábrica, vai para a loja, ele vai vivendo. Esse homem acordar todo dia com a mulher que reclama 24 horas. Ele diz assim: bom dia, filha. Ela diz assim: não vejo graça nenhuma. Deus é bom só para você. A vida é linda, não acho graça. Filho, olha o céu, o que é que você está vendo? Filho, olha as estrelas. Mulher, deixa de ser tola. Filho, vamos sair. Não quero sair, não acho graça. Um restaurante, não suporto. Vamos ao vizinho, não gosto de ninguém. Vamos à casa da sua irmã, tenho ódio dela. Vamos à igreja, não acho graça. Meu pastor, não quero conhecer. Que loucura é essa? Como seria a sua alma? Mas o pior é que às vezes assim a gente faz com os outros que vivem perto da gente. Pense também ao contrário. Você é uma mulher alegre, eu sei aqui que é o seu caso, cheia de sonhos de vida, e ter assim o desprazer de viver com um homem que é uma torneira azeda que lhe adoece todo o tempo dentro de casa. Olha, mulher que murmura é difícil. Agora, homem ranzinza é insuportável. Que o homem fecha a cara. A mulher já fala: não gosto, não suporto, não acho graça, sai daqui, Deus me livre, misericórdia. O homem fala assim: não fala, o homem fica rugindo. Aí é pior, porque você nem sabe da alma, nem das palavras que não saem da alma. É um ranço que faz mal só porque é ranço também. Filho, bom dia. Deus te abençoe. Você quer uma sopinha? Cafezinho? Quer sair? Pelo amor de Deus, te acorda! Ai, pastor, ore por mim. Há uma cena que eu espero em Deus que pastor Paulo Eduardo nunca passe por isso. Houve comigo, na minha casa. Eu tive um casal, uma mãe e uma filha marcaram comigo. Eu acho muito mais por saber que eu tenho esse meu lado clínico do que mesmo como pastor, que ele já me conhecia há muitos anos. O que é que há? Olha a conversa. Escute bem, Eurídice, que coisa impressionante. Pastor, olha que estamos vivendo um drama. A gente está para sair da igreja. Mas por que, minha irmã? Ela e o filho de 18 anos. A gente está no limite. Difícil. Qual é o seu limite? Vê meu marido na igreja todo domingo. Meu marido fica na porta dando boa noite para todo mundo. Meu marido gosta quando o senhor fala com ele, o senhor aperta a mão assim forte. Meu marido canta no coral, ele quando abre a boca no coral parece uma legião de anjos cantando no céu. Pastor, meu marido na igreja é tão feliz, em casa ele cruza o portão da casa, homem depressivo, se tranca numa cadeira, não fala com ninguém, o quarto é inacessível, o espaço é inacessível, a mente é inatingível. Pastor, o que é isso? Não aguento mais, não dizer isso. O senhor tem na igreja um homem alegre, eu tenho em casa um homem depressivo. O que é que eu faço? E o filho disse assim: pastor, eu estou aqui só por uma razão, que eu não suporto ver minha mãe sofrer tanto assim. Eu tive que falar com ele. Então ele vai falar sobre as dores da família, quanto lamentação dentro de casa. Meus irmãos, eu sei que não é fácil casamento, não é fácil família, não é fácil filhos, mas uma coisa eu sei: quando Deus está presente, em Cristo reina, a gente vence tudo no nome do Senhor, que o amor é forte como a morte, e é verdade. Alegrável no Senhor. E eu fui falar com ele: meu irmão, eu estou nesse limite, experimente sorrir em casa. E meus irmãos, quando ele em casa deu um sorriso, parece brincadeira, mas no domingo seguinte a família marcou um culto de ação de graças. Agora olha o motivo do culto. Irmãos, estou aqui, vou imagina a cena, é só uma hipótese. Irmã Jaqueline com as filhas marcando o coração de graça. Que motivo? Deus sabe, só isso, para não estragar a festa. Deus sabe, eu disse, é um motivo grande, Deus sabe.
que Deus fazia, porque em casa se abriu ou foi aberta a janela da alegria. Então feche em casa isso, alegria, coloque graça na sua família. Vou fazer aqui 3 perguntas. Ninguém levanta a mão física, mas só levante a mão da alma, só isso, nada mais, tá bom? Vamos lá. Só a mão interior, não exponha-se, ainda que não tem nada a ver com o que eu vou perguntar. Mas quantos homens aqui estão me ouvindo, tem a seguinte consciência: minha mulher é feliz porque casou comigo, eu faço bem à alma da minha mulher, eu sei que meus filhos quando me veem se alegram, eu sei que meus filhos sabem, papai quando chega alegria. Quantas mulheres podem dizer assim: eu sei que meu marido, quando depois me conheceu, mudou para melhor, eu sou um pouco da alegria da alma dele, quando eu viajo faz falta, eu sei que eu sou da minha casa alegria. Quem sabe assim, sabe como é bom sorrir dentro de casa. Mas eu lhe peço, por favor, feche na sua casa essa janela, coloque a casa do Senhor, em tudo dai graças, porque, diga assim comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. Todos juntos: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu gostaria, vou pedir a pessoa que está no controle, eu quero ir para a última janela. Eu quero que você me encontre aí, querida, a janela da incredulidade. E com essa eu quero terminar para nós orarmos juntos. Procura um pouquinho aí onde está. Isso, obrigado. Se nós não crermos que a nossa casa é lugar de milagre, nossa família é lugar de milagre, o que fazemos aqui? Porque temos Bíblia, porque cantamos hinos, que oramos a Deus. E se no mundo é um lugar bonito para Deus fazer milagres, é a nossa casa. Por isso creia em casa nos milagres de Deus. Nós somos esses milagres, mas creia em outros milagres, no milagre do perdão, no milagre da restauração, no milagre da libertação radical do álcool, do pecado, das drogas, do mundo, da noite. Creia, filha que me escute aqui, que Deus vai salvar seu pai, você vai ver seu pai salvo para Jesus. Creia, Deus vai salvar sua mãe, creia nisso. Creia, mãe amada, que Deus, você vai ver seus filhos criados na presença do Senhor. Nós avós, nossos netos vão ser criados no Senhor, creia nisso. Quando a gente crê nisso, a gente deposita nossa fé nesse Deus poderoso em nossa casa, a gente entende nossa casa é lugar de milagre. Por isso a igreja também é lugar dos milagres de Deus, de famílias restauradas, de testemunhos. Sabe o que faz bem na igreja? Não é só chegar e ouvir um pastor pregando. Claro que é muito bem ouvir um pastor pregando, sobretudo um pastor como o vosso, prega muito bem, mas também ouvir testemunhos. Sabe de uma coisa? Olha, nós vivíamos separados 8 anos, nós ficamos com Jesus nos perdoou, nos restaurou, hoje estamos unidos para a glória de Deus. É bom ouvir. Eu orei para o meu neto, 5 anos, 8 anos, meu neto agora é convertido. Eu orei pelo meu pai foi curado. Orei pela minha esposa, ela está na igreja. Pelo meu marido, hoje ele é diácono. Pelo meu filho, hoje é pastor. Creia nisso. Vou contar a vocês a história para encerrar. E eu vou até pedir que no final vocês espontaneamente aplaudam o testemunho que eu vou dizer. Claro que não é tão espontâneo assim, estou pedindo, mas vai ser espontâneo. Eu vou dar o sinal da espontaneidade. Quando você já, a gente espontaneamente reage. Escute bem. Coisa de pastor, Paulo Eduardo sabe o que é isso, todo pastor sabe o que é isso. E aqui eu quero terminar com essa história dramática e linda. Eu tenho na minha igreja um irmão dos meus diáconos, são 55 diáconos que ajudam o meu ministério, são 7 pastores da minha equipe, e porque Deus me abençoou, hoje são no domingo 5 cultos na minha igreja, 3 de manhã e 2 de noite. Então é muita luta e muita gente, e desses cultos tem um que eu nunca prego, a não ser uma vez por mês, geralmente, que não tem condições. Deus muito abençoou minha vida, e minha vida também é um milagre de Deus. Mas eu estou em casa, 3 de manhã, 3h30, eu toco o telefone. Pai, mãe, pastor, quando o telefone toca de madrugada, a gente fica já sobressaltado. O que é que houve? Alguma morte, alguma tragédia? A gente já atende nervoso. Outra voz, um dos meus líderes: pastor, por favor, me ajude. O senhor podia me receber na sua casa? Meu irmão, 3 da manhã, o senhor está vendo o relógio?
Quase que eu dizia assim: está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Mas quando eu sou neopentecostal, eu fiquei calado no meio. Eu digo: meu irmão, 3 da manhã. Mas pastor, então venha. A gente mora no 8º andar, desci para o salão de espera e fui recebê-lo. Que há? Olha só, escute. Pastor, meu filho está preso. Você sabe o que é um pastor, um líder, um diácono, ver um filho preso? Sabe o que é isso? Pastor, a polícia me ligou para eu visitá-lo na cadeia. Eu não sei se eu devo ir, não sei qual vai ser a minha reação, se eu vou bater nele, se eu vou xingar, se eu vou chorar, se eu quero ver, se eu não quero ver. Pastor, eu estou com medo. Pastor, você me ajuda tanto, vamos comigo. O que é que houve? Pastor, meu filho assaltou. Resumindo, nós líderes corremos risco do mesmo jeito. O filho envolveu-se com drogas, primeiro maconha, depois crack, depois tudo misturado com prostituição, com classe média alta. No final, o que acontece? O garoto viciado começou a fazer parte de uma gangue que, para ter drogas, foi roubar, e um desses assaltos atirou em alguém. Meu Deus, que dor, que situação. Eu sentei com ele triste, tremendo. Eu disse: olha, eu não vou não assim, eu vou numa condição. Qual é a condição? Se você me prometer, vou ficar de fora, você vai entrar comigo naquela cela, você vai pegar seu filho e vai abraçar seu filho, vai beijar seu filho, vai dizer: papai te ama. Papai não veio aqui te xingar nem reclamar, porque papai acredita no poder de Deus que vai restaurar você. Diga também: seu filho, papai reconhece que também tem culpa disso. Quantas vezes papai cuidou mais da igreja do que de você? Papai ia mais a pé reuniões da igreja do que tempo de você no colo. Papai reconhece que foi ausente, assim. Papai de alguma forma lhe ajudou a você ser o que é hoje. Papai tem culpa, eu sou seu pai. Como é que eu vou negar isso, filho? Papai veio aqui te buscar, te resgatar. Diga só essa frase: papai acredita que Deus vai lhe transformar. O otimismo é uma força que habita na gente. Ela é psicológica, Deus nos la deu. Com o pessimismo é o oposto disso. Mas a fé não. A fé é a presença de Deus em nossa vida. Sabe uma coisa espiritual? A fé transpõe qualquer racionalidade. É crer quando ninguém crer mais. Porque há 3 coisas, irmãos, que nem dinheiro, nem poder, nem amigos, nem pastor, nem padre, nem igreja, nem religião, nem família, nada faz por a gente, a não ser a fé no Deus vivo. Escute-me. Primeiro, só a fé nos faz suportar o insuportável. Segundo, só a fé nos faz ver o invisível. E terceiro, só a fé nos faz vencer o invencível. Os Golias da nossa vida, só a fé. Eu disse assim: agora esse é o Golias, só enfrentar. Vou ficar orando por você, porque eu acredito que Deus vai fazer um milagre. E eu fui com ele. Chegou na delegacia, fiquei lá de fora, conversando com o delegado. Claro que é todo aquele rito, vocês sabem disso. E o pai chegou. Quando o pai e meus irmãos apareceu dentro da cela, um filho tão novo, a cena foi chocantemente linda. O pai tremia. É um homem crente, o filho atrás das grades, criado com amor. Aí o filho se levanta, diz assim: pai, o senhor veio. Aí o pai não diz nada, dá um pulo. O carcereiro abre a grade, o pai abraça o filho, diz: filho, não diga nada, papai está aqui, que papai tem culpa disso também. Papai veio dizer que lhe ama, que crer que Deus vai lhe restaurar. E a partir de hoje, filho, papai vai lutar pela sua restauração, porque eu creio que Deus está aqui entre nós dois. Muito choro. Diante do choro, eu orei com ele. Disse: seu delegado, eu vou lhe fazer um pedido. Olha, só pastor doido faz um pedido desse. Eu acho que Paulinho faria também do mesmo jeito, que ele também tem um juízo meio frouxo em alguma área, no bom sentido, né, Paulinho? Eu disse: delegado, eu queria que você deixasse esse rapaz dormir na minha casa, tira ele da grade.
dormir na minha casa. Deixa ele com o pai nessa madrugada. Pastor, o senhor é louco? Pastor, ele atirou na pessoa. Pastor, ele tem um inquérito. Eu sei que tem inquérito, mas tem um Deus lá em cima. Acredite nisso. Deixa eles dois, vão para a minha casa. Pastor, se ele fugir, ele não vai fugir, delegado. Então, o delegado, meio assim, a alma de policial. Pastor, para o senhor, ele é uma ovelha, para mim um bandido. Não, delegado, ele vai dormir na minha casa. Agora, se ele fugir, o senhor me prenda. Amanhã vem dormir aqui eu. Pastor, pode deixar. Ele diz, então conte com isso. Pode deixar. Eu sabia que isso não ia acontecer, porque eu acredito em Deus. Ele vê o garoto. Porque eu quero que vocês aplaudam agora, pelo que eu vou dizer. Esse pai levou o filho para casa. Esse pastor orou com o filho. Orou com o filho. Escute, hoje o filho é pastor em João Pessoa de uma igreja. Tem que aplaudir a Deus. Está vendo? É pastor. Tem que aplaudir a Deus, gente. Dá glória a Deus, gente. Está vendo? E quando for o culto de consagração, o garoto, pastor da garotada. Hoje esse garoto vive nas praias, igreja de surfistas, estilo bola de neve. Esse garoto prega para os meninos, tira das drogas. Um missionário de Deus, todo tatuado, cheio da unção de Deus. Olha a consagração de Deus. Enquanto os pastores da consagração para aqueles sermões homileticamente agradáveis, esteticamente bonitos, ele queria saber desse negócio, esquece papel. Deixa eu falar, meu coração vai pedir. Como foi o testemunho dele? O sermão disse: irmãos, hoje eu sou pastor, eu só estou aqui porque 2 pessoas acreditaram em mim: o Deus dos meus pais e meu pai no Deus a que ele serve. Quando meu pai disse na cadeia, eu vim lhe buscar porque acredito em você, ali nasceu em mim a história de milagre. Agora olha a diferença. Que vergonha, filho. Seu pai é trabalhador, seu pai é empresário, seu pai é pastor, seu pai é líder. Você me fala uma vergonha dessa? Quer matar seu pai de infarte? Matar sua mãe? Coisa. Essa conversa leva a quê, irmãos? Leva ao caos. Então mude a sua linguagem. Escute, diga-se em casa: está difícil, mas nós cremos, Deus é poderoso. Disseram: não tem cura, mas cremos, Deus vai fazer maravilhas. Dizem: não tem jeito, mas meu filho, meu neto, minha filha, meu marido, minha esposa pertence a Deus, e Deus vai fazer um milagre. Cria nisso em casa, em nome de Jesus. Isso muda a nossa história. Por isso, feche a janela em casa e coloque a fé como um caminho de esperança. Haja o que houver, não desista, não se entregue, não seja parceiro do diabo para nada. Sempre assim, eu creio, Deus vai fazer, Deus vai salvar, Deus vai mudar, porque Deus é Deus de milagres. E quando eu vejo essa história, eu entendo, vale a pena em casa fechar as janelas. Eu queria orar e queria imaginar-me, talvez até pela minha idade, eu pudesse ser pai de todos vocês. Mas vamos pensar isso no simbólico. Deixe de ser um pai espiritual. Se eu soubesse que hoje na sua casa você vive uma relação difícil, que o passado é muito perto, eu diria assim: filho ou filha, feche em casa a janela do ressentimento. Esse vento do passado só lhe faz mal. Respire o oxigênio da esperança. Perdoe e olha para frente. Se eu soubesse em casa que você tem medo de ver fantasmas, medo de recomeçar, medo de perdoar, medo de amar, porque houve muito trauma, dizer: filho, fecha a janela do medo, confie em Deus. Deus muda nosso coração, Deus vai viver novas realidades. Se eu soubesse que você é uma pessoa meio para baixo, que sofreu tanto e acha que não tem mais jeito, de dizer assim: olha, fecha a janela do pessimismo, injete vida nas pessoas, na sua esposa. Minha mulher tem consultório. Eu me lembro quando nele só tinha abrido o consultório de uma pessoa, os 6 meses você tem uma paciente. Imagine, quase 30 anos atrás. Naquele tempo, olha só, hoje nutrição é uma das profissões mais notórias do mundo, mas tem coisa de 10 anos para cá, 30 anos,
clínica de dietoterapia, ninguém sabia o que era isso. Não tinha nenhum convênio como tem ainda hoje. Aí ele ia e voltava. A gente pagava o aluguel da sala, a secretária, não tinha um paciente. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Eu acredito em você, acredito no seu potencial. Conte comigo, todo do seu lado. Até chegar um dia, como chega hoje, de ela dizer assim: marco minha secretária para marcar um tempo. E há pessoas que esperam um mês para ter uma vaga, porque Deus é que constrói o nosso futuro. Se eu soubesse que você em casa, sabe, é dominado pelo vento da murmuração, dizer: por favor, começa a sorrir, isso muda a nossa história. Não há mérito em ser uma pessoa amargurada, ranzinza, não há mérito nenhum em ser alguém que só reclama. Isso é diabólico. Deus é vida, é sorriso, e vida em abundância. Agora, se eu soubesse que na sua família tem algo que parece intransponível, em qualquer área, nas emoções, no físico, no espiritual, eu digo: pai e mãe, feche a janela da incredulidade. Ouse dizer: o meu Deus é o Deus dos impossíveis. E diz a Bíblia: seja feito conforme a vossa fé. Creia em Deus, você verá milagres dentro de casa. Mude de janela, que em algum lugar nasceu uma flor. Deus está agindo e você nem percebeu mais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mas eu queria orar com você. Vou pedir que você baixe a cabeça. Como eu estou feliz em ver essa igreja abraçando a causa de famílias. Como estou feliz em ver o pastor Paulo Eduardo sonhando com a igreja, um lugar de bênção para a sua família. Como isso deixa meu coração feliz, de saber que isso é um caminho abençoador. Como eu me sinto honrado de estar aqui nesses dias, nessa noite, lhe falando. Mas eu vou fazer um pedido agora. Abra no seu casamento, na sua casa, novas janelas. São tantas que eu poderia falar: o egoísmo, a indiferença, o pecado, mas Deus sabe. Mas abra novas janelas, festas que só lhe mostram paisagens sombrias, destrutivas, depressivas, que fazem mal, que não levam a nada. Contemple a sua casa como um espaço de fé, de vida, de esperança, de bênção, de milagre de Deus. Eu quero orar agora, que eu sei que hoje à noite, aqui agora,